Nós estamos na segunda semana da nossa série, vocês já viram alguma coisa aí? Inimigos da generosidade. Na semana passada, o William falou sobre os sonhos, o império dos meus sonhos, e que muitas vezes os sonhos dos cristãos, ou seja, nós, que tomamos uma decisão de seguir Jesus, que entregamos nossa vida a Ele, que os nossos sonhos muitas vezes não são diferentes dos sonhos de outras pessoas em qualquer outro ambiente, sonham coisas muito parecidas com as nossas. E mais do que isso, se a pergunta fosse feita a pessoas encarceradas, cumprindo pena por crimes, talvez também não fosse muito diferente. E aquilo que o William então trouxe nesse comparativo foi: será que, mesmo sendo cristãos, nós não sucumbimos ao império dos nossos sonhos, em detrimento daquilo que Deus espera, em detrimento daquilo que o reino de Deus pede de nós? E esse foi o assunto da semana passada. Nosso assunto hoje talvez pegue a gente de um outro jeito. Nós queremos falar um pouco de generosidade a partir daquilo que está no nosso bolso. E o nosso tema hoje à noite é Meu Bolso, Minhas Regras. Um tempo atrás, num seminário, num workshop sobre igreja, eu e o Rafa com certeza estávamos, acho que o Diogo também estava, e acho que o Cleiton estava com a gente. Alguns dias com esses irmãos em Florianópolis, gente de uma igreja de Atlanta, ligadas ao Andy Stanley, alguém bem conhecido no mundo evangélico. E numa das palestras, numa das falas deles, eles citaram uma frase que é atribuída ao Peter Drucker, que é um dos gurus da administração, e ele diz assim: a cultura é mais forte que o paradigma. O que ele quer dizer com isso e o que isso tem a ver com a gente hoje à noite? Cultura diz respeito a um conjunto de valores, crenças, comportamentos e práticas que nos cercam e que a gente, querendo, questionando ou não, acaba assumindo. E ele diz: a cultura, então, ela vai roubar aquilo que é o paradigma, aquilo que é o modelo mental que nós gostaríamos de colocar em prática. E talvez agora a gente já consiga entender um pouquinho melhor de como isso funciona para a gente. A gente começa uma caminhada com Jesus, e a gente vai ouvindo a respeito da vontade dele para a nossa vida, e a gente diz: é isso que eu quero, é isso que me falta, eu vou viver a partir disso. E no instante seguinte a gente se mistura de novo no ambiente que nos é comum, trabalho, família, e a cultura daquele espaço faz com que rapidamente aquilo que a gente disse a partir da palavra, aquilo que passou por mente e coração, e a gente disse vamos fazer isso, se perde. A cultura é mais forte que o paradigma. A gente começa a entender que de repente tem coisas que ficam lentas na nossa vida. Ainda que a gente diga com muita euforia, com coragem, com convicção, de que nós queremos seguir alguns preceitos que a palavra vai nos revelando. A cultura nos rouba isso. É um movimento que a gente sempre de novo precisa fazer, de trazer a memória, e de repente a gente consegue ir desconstruindo algumas coisas da cultura, para que de fato os paradigmas eles se estabeleçam como uma nova cultura para nós, a partir de um círculo novo de convivência, a partir da gente como agente para mudar aquele círculo de convívio. As maneiras são muitas, mas o fato é que, na maioria das vezes, aquilo que a gente quer fazer, a gente tem muita dificuldade em colocar em prática no dia a dia. E pensando um pouquinho no nosso assunto de hoje, o Tim Keller diz que ele se deparou com algumas situações na igreja dele. Tim Keller falecido no ano passado, uma igreja grande em Manhattan, Redeemer Church,
E ele diz que ele conversando com casais recentemente casados e pessoas mais jovens da igreja, ele diz, entre esse grupo tem um desejo de contribuir com coisas, com causas sociais. Eles se empolgam em cuidar de animais abandonados. Eles se empolgam em levantar recursos, construir casas para pessoas que perderam casas por incêndio, por enxurrada. Eles se empolgam, eles se inflamam muito rapidamente com causas sociais. Mas o problema é que a empolgação deles, ela acaba logo porque eles não conseguem sustentar esse paradigma de se envolver com essas coisas, porque eles estão envolvidos numa cultura que rouba deles toda a possibilidade de investimento financeiro. E ele diz, e não é porque ganham mal, é porque gastam mal. Não é porque ganham menos, é porque gastam mais do que ganham. E ele diz, isso é um problema muito sério também dentro da igreja. Ele diz que nessa cultura consumista que é mais forte que o paradigma, então, a gente diz, eu vou investir dinheiro no reino, eu vou investir dinheiro numa causa social. Mas, alguns minutos depois, a gente ouve que o nosso colega de trabalho trocou o smartphone dele por outro mais novo e mais caro. E a gente vai lá, e isso não é cultura norte-americana, isso é cultura nossa. E a gente vai lá e compra o mesmo smartphone em 27 parcelas dentro do plano que a operadora oferece. E lá se vão as 27 vezes, mas daqui a 5 meses outro colega troca de smartphone, a gente tem que trocar de novo. A gente é engolido pela cultura que nos ensinou que nós temos valor pelo que nós consumimos. A constatação dele é que esse público com quem ele estava interagindo vai esbarrar no fator finanças, não porque eles ganham menos, não porque eles ganham mal, porque eles planejam ou porque eles não planejam como eles vão gastar isso. Nessa cultura consumista que atinge também a nós, a gente se engana, a gente se ilude, pensando que a gente define as regras do nosso bolso. Eu quero contar uma história, ou ler uma história que Jesus contou, que eu penso que nos ajudam a entender um pouquinho disso. Lucas capítulo 12. A história começa porque tem uma multidão em torno de Jesus. E lá do meio daquela multidão, alguém grita assim, dizendo, Senhor Jesus. Acho que não é essa a palavra que ele usa, mas essa é a intenção. Fala com meu irmão, aquele sem vergonha, para que ele divida comigo a herança do nosso pai. E a história então surge agora a partir do versículo 14, em resposta a esse questionamento. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então ele lhes disse, tenham cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de engano. A vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse a si mesmo, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E guardarei ali toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus.
A história que começa com uma discussão sobre herança, termina com ensinamentos que nos ajudam a entender como essa coisa de meu bolso, minhas regras, não funciona para nós. Primeiro, não funciona para nós, homens casados, vamos ser sinceros aqui. A gente casou, a gente perdeu o total domínio sobre o bolso. Amém? É melhor a gente se acostumar com algumas coisas, certo? Deixando a brincadeira de lado. A gente, quando diz que quer fazer parte desse reino, quando a gente diz sim para Jesus, nós nos colocamos sob as regras que Ele determina. Não são mais as minhas regras, não é mais o que eu quero, que define como eu me comporto, como eu vivo, o que eu faço. E nós voltamos para a questão da cultura e do paradigma. A gente entendeu isso. A gente entendeu que a gente tem um novo conjunto de regras aos quais a gente deveria se submeter. O problema é a cultura, de novo, porque a gente não consegue colocar essas coisas todas em prática. Primeira coisa que nosso texto diz, a vida não é medida pelo que nós possuímos. A gente é iludido com a ideia, e acho que no dia a dia talvez as pessoas olhem para nós de maneira diferente, dependendo de como nós nos vestimos, de como a gente consome, do que a gente consome. Acho que Jaraguá tem uma questão muito forte na aparência, né? Já contei isso em outra série de mensagens, de quando a Graziella e eu mudamos de apartamento, a gente foi fazer uma cozinha nova, e já disse também aqui que eu gosto de andar de bermuda e chinelo, e era uma segunda-feira. Daniel, de bermuda e chinelo, entra numa loja de móveis, e eu dou uma circulada por dentro daquela loja, e não vem uma única pessoa falar comigo. Eu disse, tá bom, me trataram pela minha aparência. Dá vontade de dizer o nome da loja, mas como eu disse de manhã, a gente não dá publicidade de graça. Se começarem a pagar, a gente dá publicidade. Eu fui avaliado por aquilo que eles enxergaram, e o jeito que eu estava vestido não estava à altura dos clientes daquela loja. Sim, no dia a dia a gente pode ser avaliado por isso. Mas a gente não está falando das coisas seculares, a gente está falando de como nosso Deus nos vê. A vida não é medida por aquilo que nós possuímos, e Jesus deixa isso muito claro. Segunda coisa que aparece a partir desse primeiro ponto, a parábola do rico mostra um homem cuja terra produziu muita coisa. E ele não tem uma ideia ruim inicialmente, ele não quer desperdiçar aquilo que a terra produziu. E ele diz, vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros e vou guardar tudo. O problema está no que vem depois, porque depois de fazer isso, o plano dele ele vai ladeira abaixo. E também não é por coisas ruins, porque todos nós merecemos isso. Ele diz, agora é hora de descansar, comer, beber e se alegrar. E aquilo que Deus pede, requer dele, fica esquecido completamente. Voltando à produção, quando Deus enche nossos celeiros, o que a gente deveria fazer além de guardar? A gente deveria expressar gratidão. Isso não aparece em situação nenhuma dessa parábola que Jesus conta. O problema é que ele investe tudo que a terra dá na terra. E esquece da eternidade. E Jesus termina a história, ou essa parte da história, com uma tragédia, dizendo, essa noite a sua vida vai ser requerida. Ele vai morrer. E a pergunta vai ser, o que você tem preparado? Onde estão as tuas riquezas? Acumular riquezas sem um propósito eterno é ilusão. Nossa segurança e identidade não podem estar nos bens materiais que a gente pode guardar. Podemos guardar, pensar no futuro é saudável. Quem dera todos nós pudéssemos, com o que a gente ganha hoje, guardar o suficiente para viver bem os nossos dias finais. Não é disso que o texto está falando, que você não deve guardar nada para a sua velhice, para a sua aposentadoria.
O texto está falando de guardar sem pensar absolutamente nada, em momento algum, sobre a eternidade. Segunda coisa, se o nosso texto terminasse aí, nós teríamos uma tragédia anunciada. Coisa trágica, o cara agora, depois de erguer o prédio, ele morre. Que notícia triste. Mas Jesus continua, e agora ele continua falando apenas com os discípulos, a partir do 22. A parábola está contada para a grande multidão, e agora é a vez de Jesus chamar os dele para o lado. Dizer, olha, vocês entenderam o que aconteceu? Qual é o contexto dessa história? Porque a preocupação de Jesus primeiro é conosco, que somos seus discípulos, e para nós, Jesus quer esmiuçar as coisas para que a gente consiga reverter o que a cultura nos faz viver e vivermos a partir de um novo paradigma. Jesus chama os discípulos à parte e termina o versículo 22, começa dizendo assim, olha, pense um pouquinho na vida. Quem de vocês consegue acrescentar algum dia a mais na vida pela preocupação que tem? Quem de vocês consegue ter mais porque se preocupou? E Jesus diz, olhem a natureza. Vocês não veem as aves, os pássaros, eles não se alimentam. Vocês não são mais importantes do que esses? E chega no versículo 31, que a gente conhece mais pelo Sermão do Monte, lá em Mateus, onde Jesus vai dizer assim, 31 eu falei, e li o errado. Busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e estas coisas serão acrescentadas a você. Quais coisas? Aquelas que antes estavam preocupando os discípulos. E Jesus diz, buscando o reino, colocando o reino antes de tudo. Fiquem tranquilos. Deslocar o lugar da nossa confiança. O homem da parábola confia naquilo que ele pode guardar. E Jesus desafia os discípulos a confiarem naquilo que Deus vai continuar provendo na vida deles aqui e agora, mas também para a eternidade. Jesus ensina aos seus discípulos e diz, é mais importante o reino, ele vem antes, enquanto o homem corre, trabalha, constrói, e não leva nada disso. Jesus diz que nós, discípulos, temos que viver sob um outro paradigma. Quando buscamos o reino, tudo que nós precisamos nos será acrescentado. Em vez de vivermos ansiosos, acumulando coisas, vivamos priorizando a vontade de Deus e confiando na sua provisão. Terceira coisa, o texto continua e agora a gente chega no versículo 34, um versículo também bem conhecido, onde Jesus vai dizer, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Jesus conclui essa parte de ensino aos discípulos com um princípio fundamental. Aquilo que nós mais valorizamos define o dono do nosso coração. E de repente a gente tem coisas boas que a gente coloca em primeiro lugar. De manhã eu falei disso, tem uma cultura na nossa região dos almoços de família, embora a Pedro seja composta de um número muito grande de pessoas que estão sozinhas aqui, que vieram o casal e estão constituindo família, e o almoço de família então é mais ou menos como o almoço de todos os dias. Tem famílias que, se o filho não aparecer no domingo para o almoço, tem uma crise e coloca em risco a herança, porque algum dos irmãos vai dizer, ele não veio, a herança é só minha, tem que chamar Jesus para a história, e a gente começa tudo de novo. De repente, domingo é mais importante sentar com a família do que estar na presença dos irmãos em culto. De repente, a gente tem uma ética de trabalho tão forte que faz a gente fazer hora extra para comprar o chão em Barra Velha. 20 anos atrás, quando eu cheguei aqui, talvez essa fosse a frase que eu mais ouvia. Preciso comprar um chão em Barra Velha. Tem algo errado em querer ter uma casa de praia? Não tem. Mas se isso me faz perder horas e horas de convívio com outras pessoas, com irmãos na comunidade, se isso faz eu perverter algum paradigma que a palavra dá,
está errado. Nosso coração vai estar na família, vai estar no chão de Barra Velha, vai estar em um monte de outros lugares que definem as nossas prioridades. E agora Jesus diz, mas se teu coração está ali, ele não está comigo. Porque não pode estar em dois lugares. O rico coloca o seu coração no celeiro e perde tudo. Nosso investimento de tempo ou de dinheiro revela onde está o nosso coração. Quando investimos no reino, demonstramos nossa verdadeira esperança. A expressão meu bolso, minhas regras, ela é usada para afirmar a autonomia de alguém, sinalizando que a pessoa tem o direito de decidir como gastar o seu dinheiro sem interferência dos outros. É usada para justificar escolhas de consumo. E a gente consome muito mais do que a gente precisa. Eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, então eu gasto como eu quiser. E de repente, quando tem alguém que precisa de ajuda, a gente não tem como ajudar. Uns dias atrás, eu mandei no grupo do conselho da comunidade o pedido de ajuda para uma família, um casal, na verdade, que estava vindo do Rio Grande do Sul para trabalhar aqui. Um tio deles é um amigo meu. Escrevi no grupo e muitas pessoas ajudaram. Mas algumas pessoas me escreveram assim, pastor, eu queria muito ajudar, mas eu não tenho. Eu não estabeleci valor, não estabeleci o que era. Falei que eles estavam montando casa. Podia ser uma colher, um par de garfo e faca. Claro que a gente pensa em dar coisas melhores. Mas essa resposta, eu não tenho como ajudar, é fruto do meu bolso, minhas regras. Eu administro como eu quero. Maio do ano passado, uma grande enchente no Rio Grande do Sul. E não que a Graziella e eu sejamos um exemplo muito grande para ser seguido, mas nós organizamos nossas finanças. Enchente no Rio Grande do Sul. Assim que a gente soube, a gente conversou sobre o valor que a gente ia doar e escolhemos 2 amigos nossos cujas casas tinham sido invadidas. Não foi dividido ao meio, mas a gente mandou uma oferta bem generosa. Eu mal tinha feito esse Pix e minha irmã me liga dizendo, Dani, para todo mundo do Rio Grande do Sul, eu sou Dani, ou Port. Dani, fulano, um amigo nosso da época que nós éramos equipantes no acampamento em Gramado, um amigo nosso que mora em Curitiba, escreveu para ela dizendo, me passa a conta da tua mãe, porque a casa da minha mãe também foi afetada. Passa a conta da tua mãe que eu vou fazer um Pix de X reais. O Pix que ele fez foi exatamente a metade do que a Graziella e eu doamos para os nossos amigos. Só vai ser generoso quem se organizar para isso. Eu não tenho condição de todo mês tirar um valor alto do meu orçamento para isso. Nenhum de nós provavelmente tem. Mas se eu vou reservando todo mês um percentual da minha renda para ajudar alguém, para entregar o dízimo na comunidade, é mais fácil. Até porque não dá para parcelar ajuda para os outros em 27 vezes, vai ficar ruim. A expressão meu bolso, minhas regras é usada para reforçar a nossa independência financeira. Não devo satisfação a ninguém sobre os meus gastos. Deve, porque se você gastar errado, tem um órgão no Brasil que vai correr atrás de você. E inclusive vai restringir o teu crédito. Você deve satisfação. Meu bolso, minhas regras é usado para rejeitar opiniões alheias sobre os hábitos financeiros que a gente assume. E a gente diz, ninguém vai meter a colher aqui.
Mas quando a gente não dá conta, a gente vai correndo para alguns que nos socorrem sempre de novo. Se não mete a colher antes, não deveria ter a possibilidade da gente pedir ajuda depois. Meu bolso, minhas regras, é mais um engano que a antiga serpente plantou no nosso meio. William falou da queda, Gênesis 3, quando a serpente vai lá e seduz Eva para que eles comam do fruto que Deus tinha dito para não comer. Adão, bobalhão, cai também na conversa, come também. No nosso tempo, a antiga serpente vai nos enganando, dizendo: o seu dinheiro é seu, viva como você quiser. Jesus pensa diferente e quer ser Senhor sobre todas as áreas da nossa vida, inclusive do nosso bolso. Ele nos comprou para sermos e vivermos no seu reino. E nesse reino quem define as regras é Ele. Andy Stanley diz: a generosidade não é uma questão de quanto você tem, mas de quanto você confia em Deus. Tem coisas para reorganizar na tua vida e eu tenho certeza disso. Por onde você vai começar? Porque meu bolso, minhas regras, a maneira como você lida com o dinheiro que você acha que é seu, é um dos inimigos da generosidade. Reorganizar a vida financeira é ter um percentual do orçamento daquilo que você recebe para investir em generosidade. E eu não estou falando isso, a gente não está falando disso porque a comunidade não está pagando suas contas ou qualquer coisa assim. É claro que o dízimo de vocês faz a diferença no nosso mês a mês. Sem isso, nós não funcionamos como igreja, nós não temos renda de outro lugar. Mas a gente está falando disso porque isso é princípio para a tua vida. Jesus quer ser Senhor também sobre o teu bolso. E pensa por alguns segundos, fecha os teus olhos, não te importa muito com quem está do teu lado agora. Por onde você vai começar? Se você é casado, talvez tenha que começar conversando muito seriamente com seu marido, com a sua esposa. Por onde você vai começar? É entre você e Deus isso agora. Qual é o percentual do seu orçamento? Daquilo que você ganha todo mês? Que você vai reservar para ajudar alguém no futuro quando houver necessidade? Para investir na comunidade? Com qual percentual daquilo que você ganha você vai viver? Vai ter que fazer ajustes, certamente vai. Se você escolheu andar com Jesus, seu bolso também é dele.